Bom dia, pessoal. O tema da videoaula dessa semana é epifitismo, né? Espécies epífitas. Primeiro, eu quero até já deixar um pedido de desculpas. Estamos aqui num trecho em estágio avançado de floresta atlântica, no município de Juquitiba, e né, nós estamos na primavera, está começando a esquentar, e estamos em época de mutuca. Então, se vocês ouvirem zunido aí, é as mutucas que não deixam a gente sossegado aqui no meio do mato. Como eu disse, é um fragmento, um remanescente aqui de floresta ombrófila densa, né, segundo a classificação do IBGE. E a presença, a riqueza e abundância de espécies epífitas é um dos elementos importantes na categorização de estágios secionais de floresta, né? Quanto maior a abundância, mais conservado tem de ser o remanescente, principalmente na região de encosta, né? Muitas pessoas me perguntam, né, o que é ser abundante, né? Como é ter muitas, né? Porque é de fato uma categorização qualitativa, né? O que é abundante para mim pode não ser para você, né? Pode ser apenas comum, né? Existe uma categoria que, de modo geral, é utilizada em licenciamentos, né? E a RIMA, RAPS, que é classificar a presença de uma espécie numa dada localidade em rara, ocasional, né? Comum ou abundante. Também é subjetivo, então é importante conhecer as espécies, ter essa visão botânica bem acurada, né, para que vocês observem, né, ao longo de trilhas, ao longo de bordas, essa distribuição qualitativa, né? De modo geral, rara é aquela espécie que nós observamos, por exemplo, em apenas um fragmento, né, de alguns fragmentos que você precisa visitar numa dada região para algum objeto de licenciamento, né? Espécie rara é aquela que você só viu uma vez em algum ponto específico. A ocasional, você verificou mais de uma vez, porém com baixa frequência, né? Então ela é uma espécie, aparece uma vez em cada fragmento, mas de maneira muito pouco representativa, poucos indivíduos. Uma espécie comum, né? É uma espécie que aparece em vários fragmentos e já com um nível de abundância considerável, né, com muitos indivíduos. E a espécie abundante é aquela espécie que aparece em vários fragmentos e em alguns deles ela pode ser até abundante, principalmente as espécies pioneiras, né? Então essa videoaula nós preparamos para mostrar para vocês alguns flashes, né, do que é o epifitismo abundante na floresta atlântica, né? E eu estou ao lado aqui de um representante de uma espécie nativa de orquídea aqui da região de Mata Atlântica, que é linda e tem um potencial ornamental muito grande, né? Aqui vale um registro, né? Nós não sugerimos, em hipótese alguma, a coleta de orquídeas no meio da mata, né? Retirar a espécie no meio da mata não é digamos, uma atitude ecológica. Por mais que nós gostemos bastante, queremos cultivá-la em nossa residência, isso não é uma atitude a ser tomada. Por quê? Porque as orquídeas, epífitas, bromélias, né, possuem papéis ecológicos muito importantes, né? E um deles que eu destaco aqui é fatores evolutivos, né? Muitas espécies de orquídeas, por exemplo, têm uma polinização específica por um inseto. Então, essa diversidade que a gente observa de espécies epífitas na floresta é acompanhada por essa especificidade na polinização. Então, às vezes, você retirar uma orquídea do meio da mata, se ela ainda for rara, por exemplo, você pode estar retirando a fonte de polinização, né, a fonte de alimento de uma espécie de inseto específica, né? Então vale aí esse registro. Porém, espécies como essa podem ser reproduzidas em viveiros, via clones, e que podem ser utilizadas de maneira, na nossa ornamentação, muito interessante. Essa daqui é do gênero Prostechia, né? O nosso amigo Ivan, o especialista, nosso consultor, já identificou ela para nós, é Prostechia, fala Prostechia, né? Vespa. Esse é o nome científico dela, ok? Muito bonita, muito ornamental, né?
muito interessante que está nesse remanescente de floresta ombrófila densa em estágio avançado. Então vocês estão observando em flashes o que é você ter uma abundância elevada de epífitas na floresta. De modo geral, o que nós temos em troncos são várias espécies de epífitas, sejam elas orquídeas, sejam elas bromélias, né? Sejam elas piperaceae, sejam elas gesneriáceas, nematanthus, por exemplo, é um gênero que ocorre como epífita muito bem, ocorrendo em grande distribuição e abundância ao longo dos troncos, praticamente forrando os troncos das árvores no meio da mata. Claro que existem alguns troncos de árvores que são menos suscetíveis ao desenvolvimento de espécies epífitas, seja porque a casca é lisa, né, e dificulta, né, a fixação da semente da espécie na floresta, ao passo que as cascas mais rugosas, ásperas, né, com maior superfície, né, de assimilação e de estabelecimento da espécie, ela tende a possuir mais espécies epífitas nela. Ok? Então, e vale também esse registro, né, de que uma espécie epífita, ela não é, em hipótese alguma, uma espécie hospedeira. Né? Qual o conceito de espécie epífita? É aquela que mantém suas raízes fora do solo ao longo de todo o seu ciclo de vida. Né? Para uma bromélia, por exemplo, para essa orquídea, né, as raízes dela estão ancoradas na árvore. Então, ela utiliza o tronco, o forófito, né, que é o nome técnico para esse vegetal que sustenta uma espécie epífita, ela mantém as raízes ancoradas apenas como suporte, mas ela faz fotossíntese, né, ela retira a água do ambiente, ela assimila a água do ambiente por outras estruturas, no caso das orquídeas, por exemplo, pelo velame, né, no caso, por exemplo, das bromélias, a forma da bromélia em roseta, né, por exemplo, já é uma adaptação para que ela capte a água, né, para que ela armazene a água da chuva e vá absorvendo, né, com o tempo, mesmo semanas depois que a chuva que acabou de acontecer tenha parado, e aí fica armazenada ali aquela água e ela vai absorvendo. E essa água já é um microambiente para muitas outras espécies de invertebrados e vertebrados. Ok? Então é isso, função ecológica de conservação importantíssima das epífitas nas florestas tropicais. Ok? Então essa foi a mensagem que nós quisermos passar essa semana. Ok? Espero que vocês tenham gostado, curtam nossos vídeos, acompanhem nossas videoaulas e até a próxima semana. Até mais!